E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia e do Mike, que são minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria boutique de RH especializada em escritórios de pequeno e médio porte. Para saber mais, acesse sapiro.com.br. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreiras, tendências e curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Senhoras e senhores, o podcast Direito de Resposta está de férias. Mas nós reunimos nesse episódio especial a segunda parte dos melhores insights da quinta e última temporada. Então aproveite e já aqueça suas turbinas para a sexta temporada que está incrível. Carlos Fernando Siqueira Castro, sócio e CEO do Siqueira Castro Advogados. Se eu perguntar para você como é que foi o seu grande momento no futebol, ou quando você conheceu a mulher da sua vida, ou quando um filho seu nasceu, você vai saber descrever esse momento ou esses momentos, enfim, até dar a impressão do cheiro, da cor, do dia, como é que estava. Isso é superpresença. Você está 100% naquele momento, essa paixão, esse fogo no olho, essa fome, você aprende com o esporte. Então, eu aprendi, pelo menos, no esporte. E o que é importante não é o ganhar ou perder. O Bernardinho colocou isso no seu podcast de uma forma muito interessante. O importante é você dar o seu melhor. E quando você dá o seu melhor, isso está conectado, enfim, com a superpresença. Um esportista, ele não fica chateado de ter perdido um jogo. Tem fatores outros, a gente não controla. O Federer, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, eu ganhei 80% dos jogos que eu disputei, mas ganhei só 54% dos pontos. Ou seja, no esporte você aprende que você não vai ganhar sempre. Você vai ter dias bons, dias ruins, você vai ganhar, você vai perder, mas tudo é um ponto. O melhor ponto que você fez, enfim, um smash que vai para os 10 pontos mais admirados, mais bonitos da semana, é só um ponto. A dupla falta que você fez é só um ponto. E isso te liberta, porque quando você tem essa consciência, você foca no próximo ponto. O próximo ponto é o ponto mais importante da tua vida. Fernando Meira, sócio e CEO do Pinheiro Neto Advogados. E o que é preciso fazer para ter sucesso nessa cadeira? Eu acho que precisa ter humildade, precisa ter uma escuta e um canal permanente de conversa com as pessoas, precisa ter convicção. Então, acho que você precisa formar essa convicção, estudando, analisando dados, discutindo planos, estratégias, mas uma vez que você forme a sua convicção, você precisa trabalhar para atingir ela com flexibilidade. Às vezes você não consegue aprovar aquilo que você imagina ser o correto, mas se o direcionamento está na linha que você acredita, isso por si só já é uma vitória importante. Você precisa ter interesse por psicologia. A maior parte do trabalho que eu tenho realmente é conversar com as pessoas, ouvir as suas dores. As pessoas esperam muito do escritório e o escritório tem limites daquilo que ele pode fazer. Eu tenho que ter regras, mecanismos que sejam definidos pelos órgãos de governança apropriados, para os quais as pessoas que estão lá foram eleitas de acordo com as regras de eleição, de mandato e competências, tudo isso desenhado, conversado e praticado na sociedade. E daí, uma vez que a gente determina alguma coisa, eu tenho que garantir que todas as pessoas vão ser atingidas da mesma forma, evitar regimes de exceção, porque daí se eu abro precedente para ter mais flexibilidade para um, eu não tenho legitimidade de impor aquilo que foi desenvolvido para o outro, se o outro me pedia o mesmo espaço que foi dado para o anterior. Um episódio especialíssimo, uma collab do Direito de Resposta, a comanda para o jurídico. O planejamento, ele é importante, ele é importantíssimo e depois ele se torna essencial. É um dos pilares do seu negócio. Mas eu entendo que o planejamento, ele vem depois. Que primeiro você começa, primeiro você pare a sua ideia no mundo e ela vai se tornar um ser vivo. E você vai entender aquele ser vivo e vai criar um planejamento para esse ser vivo. E na maioria das vezes, o seu planejamento vai se alterando ao longo do caminho. Teve uma ideia, parece doido, é difícil. Cara, não, você já tem. Vai. Sem planejamento, às vezes você não tem dinheiro, não tem tempo. Dá um jeito. Outra coisa, não se prenda aos seus planos. Meu Deus, mas eu queria que fosse desse jeito. Eu queria que com um ano eu tivesse com faturamento X. Queria que um ano eu tivesse com X empregados ou num X lugar, com X clientes. Dança a dança da melhor forma possível, porque você vai fazer acontecer e vai dormir melhor. A sensação que eu tenho é que muitas vezes quando a gente se planeja demais, o excesso de planejamento, digamos assim, não deixa muitas
aberturas para alguns desenvolvimentos posteriores, a gente pode acabar se frustrando também quando eventuais resultados não acontecem. A gente foi fazendo e lá a gente foi encontrando nossa persona, nossa voz, nossa maneira de se portar, de se comunicar, de se posicionar. Definitivamente, a gente também não teve um planejamento. Eu até brinco assim, falo, pelo amor de Deus, gente, começa a ouvir, vai da metade pra frente. Não pelos convidados, mas por mim. Eu comecei com uns amigos e levei também em conta um conselho de um outro amigo e hoje conselheiro da Sapiro, mira alto. Ou não, você já tem. Tenta alto, e foi exatamente como a gente foi galgando os degraus no direito de resposta. Nós temos um convidado especialíssimo aqui, José Orlando Lobo, fundador do Lobo de Riso Advogados. Sem dúvida foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida. Eu fui surpreendido pela decisão dos 3 sócios do Pinheiro Neto com quem eu trabalhava de saírem e abrirem o escritório. Depois que eles comunicaram que iriam sair, eles conversaram comigo, convidaram-me para ir com eles. E eu tive ali que rapidamente, então, fazer uma reflexão e decidir o que fazer. O que não foi nada fácil, porque eu estava muito bem no Pinheiro Neto, como eu disse, 3 meses depois, essa saída aconteceu em julho de 86, em outubro de 86, eu iria para esse estágio em Londres, e como você disse, estava tudo correndo muito bem, eu adorava trabalhar no Pinheiro Neto, não tinha problema absolutamente nenhum, mas, enfim, eu tinha uma grande afinidade profissional com o João Caio e com os outros sócios que estavam saindo, mas fundamentalmente, grande reflexão que eu fiz, se eu saísse com eles, provavelmente eu estaria dando um passo para aquilo que era o meu objetivo maior de um dia fundar um escritório. E eu receava que se eu ficasse no Pinheiro Neto, eu iria acabar nunca saindo. Porque afinal, quer dizer, eu iria para Londres, ficaria lá um ano ou mais, voltaria, provavelmente seria feito sócio algum tempo depois. O ambiente era extremamente confortável para mim, um ambiente muito seguro, uma organização maravilhosa como era e é o Pinheiro Neto. E eu achava que, à medida em que eu deixasse o tempo passar, provavelmente eu iria ficar por lá. E eu achava que isso um dia ia me doer. Episódio muito bacana em que a gente está recebendo aqui a Mariana, que é Head de Compliance de Riscos na PayPal Brasil. Sem dúvida, os cursos ajudaram bastante. Eu valorizo bastante a formação acadêmica, então desde o colégio, faculdade, pós-graduação e cursos complementares, acho que todos eles trazem, além de conhecimento, questionamentos e novas perspectivas, então acho que todos eles me ajudaram no desenvolvimento da minha trajetória profissional. E especificamente a experiência da LLM internacional, eu acho que ela abre muito os nossos horizontes, tanto do ponto de vista profissional, mas também pessoal. É uma experiência muito rica, muito interessante. Eu realmente gostei muito de ter feito, recomendo muito para quem puder fazer. E acho que, além de ajudar também no desenvolvimento profissional, acho que me ajudou sim um pouco na mudança para o mundo corporativo de uma forma mais indireta. Acho que a princípio minha intenção imediata após a LLM era continuar no escritório, mas alguns outros fatores acabaram me levando para o ambiente corporativo. Não sei se especificamente o LLM, mas talvez essa amplitude de visão, de mundo e de experiências tenha colaborado sim para essa mudança. Acho que não tinha pensado especificamente nisso, mas acho que sim. Hoje recebendo Priscila Bastazin, que é diretora associada de M&A na Intel. Eu acredito profundamente em trabalho. Eu acho que tem que ser trabalho sério e fazer a coisa certa. Eu acho que no ambiente jurídico a gente vê muita coisa, mas eu acho que quando você leva a sério, as pessoas percebem isso. Eu acho que quando você está comprometido e você está buscando pessoas na sua equipe, tanto como mentores, como pessoas mais júniores, que também estão comprometidas, a coisa flui. E a gente aprende junto. É esse preparo junto e o trabalho é sempre em equipe. Eu acho que o trabalho jurídico não existe sozinho. E eu acho que assim foi o natural que eu busquei pessoas. O sócio com que eu trabalhava era um holandês ou era um americano que era casado com uma alemã, que eram pessoas que já têm uma bagagem de vida com mais exposição internacional. Acho que eu estou comprometida, eu quero trabalhar, eu acho que isso que é o que querem ver, num profissional. Muitas empresas e marcas enfrentam um desafio: destacar-se em um mercado cada vez mais competitivo, onde a atenção do público é disputada segundo a segundo. Qual é a estratégia que você tem usado para conectar a sua marca às pessoas certas e no momento certo? No podcast Direito de Resposta, temos a oportunidade de conectar marcas a um público que busca mais do que informações, busca reflexões profundas e contextos relevantes. Aqui, cada anúncio é mais do que um comercial. É uma conversa que inspira, engaja e transforma. E agora vem o melhor. A Media Kit do podcast Direito de Resposta está disponível. E ela apresenta todas as informações necessárias para você explorar
como a sua marca pode se beneficiar de estar em um espaço de credibilidade, audiência qualificada e relevância crescente. Entre em contato conosco agora mesmo no e-mail minhamarcano@direitoderesposta.com.br e descubra como transformar seu anúncio em uma mensagem poderosa. Repetindo, minhamarcano@direitoderesposta.com.br. Solicite a Media Kit e faça parte do podcast que transforma ouvintes em fãs e marcas em protagonistas. Uma figura super emblemática do nosso mercado jurídico, Gustavo Haddad, que é sócio da área tributária do Lefosse Advogados e que foi Managing Partner, CEO do escritório durante muitos anos, vai contar um pouco dessa experiência pra gente. Tem aquela frase famosa, né? Você tem que se adaptar em questões de estilo, e eu acho que uma grande qualidade de qualquer advogado é a adaptabilidade. Quando eu vejo um advogado muito rígido no modo de operar, eu percebo advogados que às vezes só dão certo com um determinado tipo de cliente, né? Isso para essa pessoa, o conselho tem que ser: leia o seu cliente, nem todo cliente é igual, né? Então você tem que adaptar o seu discurso, adaptar até o seu body language ao cliente que está do seu lado. E a mesma coisa vale na liderança e na gestão. Então você tem que se adaptar às realidades novas. Você tem hoje em dia novas tecnologias, uma geração mais nova, com outras ambições, com mais desejo de qualidade de vida, mas tem algumas coisas que são core, e eu acho importante até ser repetitivo nas coisas que são core, porque as pessoas mais novas esperam isso. Excelência e qualidade é um deles. Excelência, no fundo, é você entregar o melhor para aquela situação. A excelência do caso A é diferente da do B, é diferente do caso C. O outro elemento que é fundamental é a integridade. E acho que o outro elemento que para mim é super importante é as pessoas terem prazer no trabalho. Assim, elas precisam ter satisfação naquilo que elas fazem. Um objetivo nosso tem que ser propiciar um ambiente em que as pessoas possam se realizar na medida do possível delas, né? E isso novamente, não é a mesma receita de bolo para todo mundo. Marcelo Inglês de Souza, nosso convidado do episódio 114. Você tem que saber o que você quer fazer. Qual que é o teu mercado? Você está vendendo Fusquinha ou você está vendendo Mercedes? Não tem problema de vender Fusca, também não tem problema de vender Mercedes. São só mercados diferentes. O que você quer em termos de mercado? Você tem que só ser fiel àquilo que você se propôs a fazer. O que você não pode é chegar e querer vender uma Mercedes a preço de Fusca. Tem alguma coisa errada. Se você for comprar uma Mercedes a preço de Fusca, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está funcionando. Ou o carro está todo quebrado e você vai ter um custo depois para consertar esse carro, ou não está sendo pago o imposto do carro. Alguma coisa tem, porque uma Mercedes não pode custar o preço de um Fusca. E fazer esse exercício, ser fiel, falar assim, se eu me propus a vender Mercedes, não adianta eu querer ter o mesmo volume da empresa que vende os Fuscas, porque ela tem mais volume. Tudo bem. Ela também não vai querer ter a mesma margem que você tem vendendo a Mercedes. São mercados diferentes. E conseguir trazer isso também para o cliente. Eu acho que é difícil às vezes, mas você tem que chegar às vezes para o cliente e dizer o seguinte: o que você quer? Você quer uma Mercedes ou você quer um Fusca? Porque o cliente às vezes tem dinheiro para comprar 15 Mercedes, mas ele não quer uma Mercedes, ele quer um Fusca. Então por que você quer vender uma Mercedes? Porque se você vender a Mercedes para ele nesse sentido, sabe o que vai acontecer? Em algum momento ele vai chegar para falar: não era isso que eu queria. Você me vendeu uma coisa que eu não precisava. Você sabia disso, eu não sabia. E hoje com uma presença ilustre, Ivo Weinsberg. A docência faz parte da profissão de advogado. Ela traz benefícios pessoais e corporativos. Muitos, não são poucos. Então, quando fala, você não vai trabalhar, você vai dar aula? Não, eu vou trabalhar. Inclusive, não só um trabalho para a faculdade, como é um trabalho para o escritório. Eu viajei o Brasil inteiro dando palestra, né, em razão da minha atividade profissional e em razão da docência. O número de pessoas que eu conheci que depois tiveram casos com o escritório, sejam outros advogados, sejam juízes, embargadora, o número de pessoas que eu conheci no mundo acadêmico e depois tive relações profissionais num caso ou em outro, é incontável. O Edson e o Pelé, né? Não tem o advogado e o professor. Tem uma pessoa, ela faz as duas coisas e as coisas no direito se entrelaçam. Eu acho que dá, mas assim, se o lugar que você está trabalhando tiver uma visão, você não vai trabalhar, você vai dar aula, então ou você desiste da aula ou você troca do trabalho, porque aí não vai funcionar, porque o cara não entende o que o mundo acadêmico no direito, eu não sei em outras áreas, traz para a atividade profissional, que não é pouca coisa, é bastante coisa. Faz parte da atuação profissional e eu super incentivo aqui a dar aula e fazer, porque eu acho que a pessoa não só está aprendendo, pessoalmente ela gosta, tem que ter alguma vocação, mas vai gerar frutos. Estamos recebendo Priscila Fonseca, que é um nome muito forte no mercado jurídico, uma referência na área de famílias e sucessões. Quando eu comecei a advogar, tentar uma separação, você ficava anos discutindo a culpa, até que vinha uma sentença. Qual era o grande problema? Era que você só podia fazer a partilha depois do julgado da separação.
Então ainda ia para o tribunal naquela época levava muito tempo para julgar. Então a pessoa, para conseguir ter uma partilha, levava 3, 4 anos. Enquanto isso, o outro ficava de posse de todo o patrimônio, usufruindo dele. Hoje há medidas para se evitar isto, e com o fato de o divórcio hoje poder ser decretado liminarmente, e ele tem sido decretado liminarmente por vários juízes, houve uma redução da atividade da advocacia de família. Também passou-se a fazer divórcio em cartório. Os inventários puderam ser feitos em cartório. Então, tudo isso sugou do âmbito do direito de família muitas questões, muitas matérias, muitos processos, etc. Mas eu acho que foi benéfico, porque você tem que simplificar. A vida não compactuaria com uma demora que demandava o processo no judiciário. Hoje nós temos um episódio internacional com Mariana Pargendler, que veio diretamente do Sul e hoje, nada mais nada menos do que professora titular de Direito de Harvard, a principal universidade do mundo. Como é que surgiu o convite? Na minha perspectiva, um tanto quanto do nada, é até interessante. Às vezes os professores europeus me perguntam, então, você se candidatou? Não, eu jamais teria me candidatado. Ainda bem que nos Estados Unidos a pessoa não precisa se candidatar. Mas o que eles fazem é, quando eles vão contratar professores no que eles chamam de mercado lateral, né, professores que já têm alguma senioridade para posições com estabilidade, tem um convite para uma visita anterior. E normalmente essa visita, ela acarreta tanto da aula na universidade, como, para quem está sendo seriamente considerado, apresentar um trabalho para o corpo docente, que faz muito parte do modelo de contratação deles, né, o Job Talk. Que o que é isso? É apresentar um trabalho para o corpo docente. Então, eu tive, na verdade, convite para visitar, tendo em vista esse processo de contratação. Então, um processo bastante demorado, mas que redundou, então, no convite. Daí é uma série de todo um trâmite, né, interno na universidade para esse tipo de oferta. Então, não vou dizer que caiu no meu colo, Renato, porque evidentemente, né, trabalhei muito para... Mas eu acho muito interessante isso, porque eu nada planejado, de modo algum, mas um dia eu chego em casa e recebo um e-mail tendo sido identificada, e Harvard estava olhando para a contratação na minha área de direito societário. Até eles tinham bastante essa ideia de contratar várias pessoas, uma nova geração de direito societário. Então esse era o olhar. Ninguém melhor do que Moacir Zilbovicius, sócio do Matos Filho há mais de 3 décadas. E olha, tem muita história aí boa para ele contar. A mais difícil mesmo foi a crise do Banco Pan-Americano. Eu trabalhei muitos anos para o Grupo Silvio Santos, foram quase no total 20 anos. Então, eu até hoje tenho grandes amigos lá. Quando a situação, enfim, houve o escândalo, né? Houve a descoberta que havia lá um buraco no banco, aquilo pegou todo mundo desprevenido e assustou. O que você faz com um rombo que no final, quase 4 bilhões à época, né? E você ter que lidar com uma informação que não podia vazar. Porque se você tem um vazamento de um problema desse de um banco, o banco quebra no dia seguinte. Então a gente passou 1 ano e meio lidando com uma faca no pescoço diariamente. E dentro do escritório, francamente, eu trabalhava quase todo o tempo sozinho. Eu tinha mais 1 ou 2 sócios que trabalharam comigo, mas assim, nas reuniões que a gente tinha que ter, principalmente com o Silvio Santos, eu ia lá sozinho. E aí, não tem como não dizer que era tudo isso muito engraçado. Porque a primeira vez que você tem contato com o Silvio Santos, você fica meio atordoado, pensando, mas está acontecendo isso mesmo? E ele está falando comigo mesmo? E você fica meio atordoado. E se você for perguntar para todo mundo que teve a oportunidade de estar com ele, todo mundo sentia a mesma coisa. Você parece que fica meio... Tem um negócio ali que e ele sabia disso. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Este podcast foi editado por Felipe Mux.